compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Kaizenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Parolando. You got an herd mail. E estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários dos podcasts de fevereiro de 2026. E hoje, para delírio da galera, eu não trouxe o Sr. J. Santos, eu trouxe para ler seus próprios e-mails o filho de uma égua mais prolixo, escrevedor que tem nessa porra desses meus ouvintes, que é o seu Rafael do Dourado dos Sapo Brothers. Fala, Douradinho. Corre, cão! Não, desculpa, podcast errado. Pessoal, não, podcast errado não, tem vai ter Nerd Mais no Cambada Cast, tá? Mas quem vai entrevistar você lá não serei eu, vai ser um dos personagens, e eu não quero nem saber, não quero nem antecipar a dor de cabeça que vai ser, porque você vai ter que responder pro personagem, não pra mim. E obviamente que isso vai dar chabu, que eu vou ter que animar. Vou fingir que não vai ser você fazendo a voz do Jones, tá? Então, aí você vai ter que confiar na minha capacidade de interpretação, porque naquele momento eu estarei incorporando o personagem, sem roteiro. Então, eu tô antecipando... Sem roteiro é ótimo. Eu tô antecipando o caos que isso vai ser divertido. E pra quem não sabe o que é, corre Cambada Cast, pelo amor de Deus, tomem vergonha na porra da cara de vocês. Vão no canal do Sapo Brothers no YouTube, que tem lá o podcast em vídeo, ou melhor dizendo, o podcast em animação do senhor Rafael Dourado, entrevistando o senhor Rafael Dourado, enquanto o senhor Rafael Dourado dirige um carro onde está o estúdio gravado. Eu quero deixar bem claro que os personagens não são alter egos meus, eu só empresto a voz para eles, eles têm personalidades próprias, então eu não estou interpretando a mim mesmo como Sapo Ninja, nem interpretando a mim mesmo como Sapo Jones, eu interpreto a mim mesmo como o chefe deles, então é diferente. E você também não interpreta a si mesmo como Sapopemba. E é o pai deles, até que faria algum sentido, mas não, o pai deles é bem mais mal-humorado que eu, em geral, ou pelo menos transmite isso. Tá bom. Então tá. Henrique, não me entrega. O Henrique acabou de fazer uma colaboração aqui do lado, lembrando que eu também sou mal-humorado pra caramba. Eu falei, calma, filho, você sabe disso. As pessoas que estão ouvindo não precisam saber. Oi, querido Elias. Tá lá dizendo, oi, Alexandre, querido amigo e Dourado. Elias, hoje não é o Jota. Não é o seu baiano favorito, é o Rafael Dourado, o seu paulista favorito. Isso. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela audiência. Tá bom. Então, bora. O senhor, como ouvinte do Paranerd, seu Rafael Dourado, só saberia me dizer qual é o feed do Paranerd para poder ouvi-lo? Eu arrisco dizer que eu saberia dizer, mesmo sem estar lendo na pauta, pela quantidade de vezes que ele é repetido, mas para não correr o risco de errar, lá vai o endereço para você que quer colocar no seu aplicativo favorito de agregador de podcasts, com exceção, obviamente, do que nós já sabemos, o não funcional Spotify, que eu também detesto por motivos diferentes do Alexandre, mas vamos lá. Archive, é o archive para quem fala inglês, mas para facilitar aí na leitura, archive.org/download/feed Paranerdia, tudo junto, e feed tem 2 S, /feed, de novo com 2 S, .xml. Como muito provavelmente você que está ouvindo não anotou, estará lá no post no site, tá bom? Com certeza. E não esquecendo que tem que botar HTTPS na frente. Porque sem o HTTPS não vai? Se colocar só o arquivo direto não vai? Não. Se botar só o arquivo direto, eu já testei e não funciona.
Então, o pessoal que ouviu tudo aquilo que eu falei, volta um pouquinho e põe https:// antes do arquivo. Fica facinho de lembrar. Agora, uma coisa que eu sei que você não precisa ver na pauta para saber o que é o endereço de e-mail para a Nerd. Por que eu queria pensar que tá salvo nos meus contatos e só de eu digitar PAR ele já preenche o resto sozinho para mim. Mas o e-mail do Paranerd é paranerdia@paranerdia.com.br. Que está, Rafael Dourado, para corroborar que a piada do X é meu ovo continua escrita na pauta, mesmo pedindo para o Jota parar de fazer isso, não é verdade? E qual é o Twitter do Paranerd, seu Dourado? Antes de falar, eu queria dizer que toda vez que eu ouvo o Jota dizendo que X é o seu ovo, eu fico imaginando o formato que ficou da Ciclis, né? Mas eu pensamentos intrusivos nesse momento. Para encontrar o Paranerdia no Twitter é twitter.com/Paranerdia. Muito bem. E o Paranerdia no Céu Azul, como é que fez? Entrando no Blue Sky, fazendo a pesquisa por Paranerdia ou bluesky.com/paranerdia.com.br. Pessoal que se perde no Blue Sky, só para lembrar, quando procurar algum conteúdo que tem um site, dá para associar o site ao arroba. E aí por isso que não fica só @paranerdia, porque aí você... Enfim, dicas para quem usa aí a redinha social. E Cara Livro temos? Temos o Cara Livro, facebook.com/Paranerdia. Muito bem. E apesar de não ser minha profissão, tem LinkedIn? Então, o LinkedIn você sabe que é um recurso bem útil para fazer divulgação de conteúdo de podcast, inclusive porque vincula a tua presença online e tudo mais. Eu entendo, embora eu não faça o meu, mas o LinkedIn é linkedin.com/, como diz o J, /Paranerdia. E eu detesto esse lance de que cada rede social coloca um pedágio diferente no endereço, que é pra gente nunca poder padronizar e só falar o nome e valer pra todo mundo como era antigamente. Mas aí sou eu sendo velho, né? Mas aliás, antes disso, antes do Paranerdia, por favor, o senhor tem DeviantArt, seu Dourado? Eu acho que sim. Eu acho, porque em algum momento basicamente, toda vez que entrava alguma coisa com rede social que você pode colocar um nome, eu ia correndo, colocava Sapo Brother só pra garantir e enfiava meia dúzia de desenho lá. Eu devo ter feito isso no Deviant, mas é alguma coisa há anos atrás e deve estar lá perdido alguma coisa. Eu vou até conferir depois aqui pra ver se ainda tem. Mas o do Paranerdia é paranerdia.deviantart.com. E ele tá atualizado, todas as vitrines aparecem lá, capas, os desenhos que esse moço aqui já fez pra mim estão lá, aquela caricatura minha do Nerdmaster na sala de comando das máquinas nerds está lá. Eu tenho uma imagem no DeviantArt do Sapo Brothers. Que bom, melhor que nada, né? O canal do YouTube, onde inclusive estamos fazendo esta maravilhosa gravação de leitura de e-mail, fica aonde, seu Dourado? O canal do YouTube do Paranerdia é youtube.com/Paranerdia. Pra que botaram essa porra desse arroba? Eu até hoje não sei. Então, vou te contar que o YouTube já teve uma mania de fazer o caminho para o canal do YouTube ser vinculado com aquela rede social do Google que ninguém usava, só por obrigação, aquela rede antiga. E aí o caminho era pior ainda. Eu tive um Sapo Brothers Net, uma época que não apontava direto. Era, enfim, uma maluquice do Google. Que bom. Como falamos agora há pouco, o Spotify eu quero que vá pra puta que o pariu, porque ele não atualiza nada do Paranerd a não ser os nerd maratonistas, porque, não sei, foda-se. Mas, seu Dourado, se o senhor não quiser acompanhar-nos em RSS, o senhor pode fazer uso do Amazon Music, que está tudo bonitinho, atualizadinho lá. Sabia disso? Eu fiquei impressionado em saber, e inclusive em descobrir que eu tenho acesso ao Amazon Music por ser do Prime Video. E tá lá, tá tudo lá. E o Amazon Music tá um recurso legal para ouvir podcast, né? Ele tem umas ferramentas legais, similares às do Spotify, só que sem ter que pagar pedágio pro Spotify. Então estão melhores do que o Spotify, porque não tem essa putaria toda dele, mas tá bom.
foda-se. E para terminar, temos ainda o nosso maravilhoso Hub Multicultural do Paranerd, que é nosso grupo no Telegram, em qual endereço, Douradinho? Aqui tem o endereço com atalho, esse é legal, é t.me/Paranerdia. Para quem não se ligou, o T é de Telegram. Olha só. Uhum. Ou simplesmente procura Paranerd que tu acha. Também. É simples assim. E nós temos, seu Rafael Dourado, métodos de financiamento para ajudar-vos financeiramente falando. Temos inclusive um dos nossos mecenas presente na chamada no chat, que é o seu Elias. E quais são os métodos de mecenato do Paranerdia? Para você que quer se livrar do fardo de carregar o excesso de dinheiro que está disponível hoje na sua carteira, você pode colaborar com este projeto pelo PicPay, que é o endereço picpay.me, ou pode ser também picpay.me/Paranerdia. Da mesma forma, temos o Apoia-se, que é a ferramenta nacional para equivalente, que é o apoia.se, que é bem legal, né? Ficar apoia-se/Paranerdia. E se você não quiser ficar preso a nenhuma plataforma que faça a intermediação entre o seu rico dinheirinho e o nosso sempre desejoso cofrinho, você pode mandar um Pix diretamente para paranerdia@paranerdia.com.br. Aceitamos contribuições a partir de qualquer valor e não se preocupem, o teto máximo é apenas aquilo que o seu banco permitir você fazer de transferência. Manda a brasa aí que a gente vai ficar muito feliz com o que você puder colaborar. O que você não puder também, faz uns sacrifícios aí, ajuda a causa. O que eu mais gosto no Rafael é que acho que é a primeira vez que tu tá lendo e-mail comigo, né? Primeira vez. Mas você já se considera da casa, né? Que nós aceitamos, você já é da equipe, né? Já é da família, né, senhor? O pior é que eu fui repetindo pro padrão que eu sempre ouço e não me dei conta que eu tô de convidado, mas eu sou o tipo de convidado que uma vez que entra, abre a geladeira, dá um empurrão com o pé no cachorro, mija com a tampa da privada levantada e deixa levantada depois, assim por diante. Aliás, mijar com a tampa da privada levantada é o ideal, né? Porque senão... Não seja por isso. Esteja, a partir de agora, convidado a fazer parte da equipe Paranerd, se desejar, tá? Não, olha só que honra! Que honra! Aceito este convite e prometo fazer jus a toda a infâmia que me é esperada. Que merda, hein? Seguindo, paramos aonde? Sim, já vamos agora ler os benditos dos e-mails. O primeiro e-mail que recebemos foi de nosso queridíssimo mecenas Elias Passos Tenório, no Paranerdia 235, pra que tanto filme? Guarda a tua opinião, porque ela vai vir daqui a pouco, que eu sei que você mandou e-mail. Inclusive vai ser tu que vai ler. Calma aí. Tu vai ver o que é bom pra tosse ler essa porra. O Jota vai se sentir muito vingado nessa, né? Tu vai ver o que é ler aquela porra daquela muralha de texto que tu manda, Rafael. Puta que pariu. Mas vamos lá. Eu sei como é. Eu leio, eu confiro se eu escrevi certinho antes de mandar. Poxa. Por isso que vai contar um pouco o erro. Diz assim o Elias. Oi, Alexandre, querido amigo, e J. Santos, meu baiano favorito, que foi mandado embora e substituído por Rafael Dourado, seu paulista favorito. Diga oi para o Elias. Olá, Elias! Muito bem. Eu escutei o programa 235 sobre franquias de filme e gostei muito, foi bem feito. Eu gosto muito dos filmes do James Bond, até mesmo os do Daniel Craig. O único que eu não gosto é o Chicoio e a opinião dele não conta. Não consegui entender a birra dele com o Didi. Não consegui entender. Foda-se. Porém, eu prefiro o Rogério Mais, famoso Roger Moore, que inclusive foi votado no Paranerdia como sendo o melhor 007 de todos os tempos. Para mim, ele é o James Bond mais pândego. Fazia algumas piadas na franquia 007. Algumas piadas é sacanagem da tua parte, Elias. O cara tem um filme onde o Jaws morde o cabo
do bondinho. Ponto. A gente não pode esquecer que o Roger Moore foi, eu acho que o único dos James Bonds, inclusive, que fez paródia dele mesmo, né? No filme que é quem não voa anda, quem não corre voa, né? Alguma coisa de corrida. Assim. E ele é o James Bond na corrida. Sim. Eu até gosto de filme de terror, mas Colheita Maldita é uma verecúndia do gênero. Verecúndia, caso você não saiba, é escárnio, paródia. Obrigado, sacanagem. que eu ia perguntar, eu não faço a menor ideia, nunca tinha ouvido essa palavra na vida. O Pensador Louco está certo, começa ruim e só piora. Com certeza. Velozes e Furiosos até gosto, mas parei no 3. Vi há muito tempo e tenho pouca lembrança. Então, como diria a Copélia, do Toma Lá da Cá, prefiro não comentar. Bem, é isso. Continue o ótimo trabalho e que venha mais franquias. Elias Neto, o Nerd, 41 anos, Maceió, minha sereia, na Lagoas. Tá? Eu acho que eu nunca ouvi essa música sem ser essa cantaroladinha que você e o Jota fazem quando estão lendo os e-mails, e pela cantaroladinha de vocês não me dá vontade de ouvir. Mas eu queria só fazer um comentário aqui sobre o Velozes e Furiosos. Eu assisti 3 filmes a menos que ele. Mas vamos lá. Você vai falar isso daqui a pouco, né? Eu acho que é. Ah, vamos lá. Então tá, lê o segundo e-mail do Elias, faz favor. Bom, Elias Passos Tenório, no Paranerdia 236, onde falaram de figuras históricas na cultura pop. Oi, Alexandre, querido amigo, e J. Santos, meu baiano favorito, meu baiano do Elias, tá? E deixando bem claro, aqui não é o seu baiano favorito, Elias, é o seu Rafael Dourado favorito. Eu escutei o programa 236... Peraí, para. Tu é paulista, né? Sou paulista. Então fala que tu é o paulista favorito dele, uai. Eu sei lá quantos paulistas ele conhece, eu não quero, assim, de Rafael Dourado eu acho que ele conhece poucos, que eu saiba só tem outros 3, né? Mas vamos lá. Ele, né, diz aqui que escutei o programa 236 sobre figuras históricas na cultura pop e gostei muito. Foi muito bem feito. Elias, eu desconfio que você pegar essa frase, copia e cola de todos os e-mails que você manda, porque normalmente eles começam assim, dizendo que ouviu e que gostou muito e que foi muito bem feito. Ansioso pelo dia que você vai comentar um que você não tenha gostado ou que você tenha achado mal feito, só para poder variar um pouquinho. Ele achou ótimo, ele segue aqui dizendo, eu achei ótimo falar sobre figuras históricas em outras mídias, e isso me fez lembrar da Globo, quando certa vez fez uma reportagem sobre música clássica, dizendo que não é coisa chata e de adulto. Bom, aqui eu vou emendar que de adulto realmente não é, porque tocava no Tom e Jerry e no Pernalonga, né? Então, é um estilo, pois é um estilo musical legal e para todos, até para crianças. Caramba, eu estraguei, ele falou isso logo. E por isso a música clássica era divulgada em desenhos animados como Pernalonga e outros. Elias, é o seguinte, era divulgado em desenhos animados não só por ser legal, mas porque era de domínio público e a galera não queria pagar direitos, tá? Por isso que, mas tá valendo. Porque animar, pô, você deve lembrar, obviamente, das Silly Symphonies, né? Sinfonias especificamente infantis, a Silly Symphony, que o Disney não tinha grana para compor ou pegar as músicas mais recentes. Ele tinha que pegar as músicas de domínio público, porque o Disney começou quebrado. Já o Warner tinha acesso à biblioteca da gravadora Warner desde aquela época, mas as que vão fazer mais sucesso são as com música clássica mesmo, ou com as músicas, né, estilo música clássica, as músicas eruditas, né, as mais aceleradinhas. Uhum. Bom, ele conclui que é isso. Continue o ótimo trabalho e que venham mais programas. E ele assina como Elias Neto, o Nerd, 41 anos, Maceió, sua sereia, Alagoas. Tá ótimo. Então vamos lá. Aí, uma pessoa que a gente nem conhece, um tal de Rafael Beraldo, mandou um e-mailzinho sobre o Drops para Nerd, que eu inventei agora essa bosta de botar no Drops os erros de gravação dos programas. No título, que ele tem uma mania, não sei que... Dourado, eu não sei se você conhece esse tal Rafael Beraldo. É um cara insuportável, mas... Ele tem uma mania meio estranha, meio bizarra, de botar títulos engraçaralhos nos e-mails dele. Aí ele diz o seguinte neste e-mail, título, erros dropados das gravações de janeiro, tá? Aí é um pândego, né? Olha só. É um pândego, é um verecúndio, né? Muito bem. Olá, Alex André e Jotalhão, sendo que você não é um Jotalhão. Não é? Mas aqui eu quero deixar bem claro que Jotalhão é para fazer uma brincadeira com o nome
J, e pelo fato do J não estar aqui, fica aqui só uma menção horrorosa para ele. Então tá, curti muito esse formato de erros de gravação num micro episódio à parte. E foi bem engraçado acompanhar o super trunfo da geriatria, com a disputa de quem é ainda mais velho, como se fosse alguma vantagem. Eu quero aproveitar o fato, se é que seus ouvintes não perceberam que Rafael Dourado é esse filho da puta do Rafael Beraldo que manda os e-mails, né? E aproveitar que ele está aqui do meu lado, em minha presença, ao vivo e a cores, e vou dizer: vai a merda, Dourado. Olha, posso até ir, mas não deixa de ser uma verdade o fato de que eu faço questão de finalizar aqui o selo que o Paranerd merece de o podcast mais popular do assento preferencial, porque se fodeu. Coisa constrangedora ver o bando de velhinho disputando quem é mais velho. Ah, não, porque eu ligava o telefone do orelhão com ficha, eu pedia pra telefonista completar a linha. Quando o Gambel fez a primeira ligação, eu é que respondi alô. Ah, qual é, gente? Que coisa chata. Não, foi divertido, mas é chato pra quem tá nesse contexto, né? Ser velho só é legal porque você tem a chance de falar que é isso há mais tempo, mas enfim. Corno. Não tem mais nada pra dizer. Corno. O pior é que eu falo isso, mas a minha faixa, eu sou mais velho que o Chico, por exemplo. Né, corno? Eu posso ter essa aparência jovial, mas a idade... Tá bom, ô corno, aproveita agora e vingue o Jota lendo o seu e-mail sobre o Paranerd. Isso aqui você copiou e colou do e-mail que eu mandei sem fazer nenhuma em minha defesa, na janelinha do Gmail parece menor, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Um sujeito aí, um desocupado, chamado Rafael Dourado, comentou sobre o Paranerd 235, pra que tanto filme? E ele colocou como assunto do e-mail, franqueados excessivos que amamos, ou provavelmente não. E aqui ele começa com queridíssimos J-T-T-A-E-A-L-E. E, como sugerido, era para ler no ritmo do carnaval. J-T-T-A-A-L-L-E. Tá antecipado quando eu escrevi, mas estamos lendo depois que o carnaval acabou, né? Enfim, eu lembro de assistir alguns dos filmes da franquia Anjos da Noite no cinema, né? Que foi citada no post. No post não, no cast. Ou melhor, eu lembro de ter um sono relaxante de quase 2 horas enquanto um desses filmes era projetado. Mas... se eu já achava meio cansativo essa série, imagina só que anos depois surgiria a saga Crepúsculo e teríamos saudades do vampiro que a gente ia ver ser a Kate Beckinsale em trajes de couro. Eu não sei se eu pronunciei o nome dela corretamente, mas eu... Tá vendo? Eu me arrependo de não ter prestado mais atenção ali, pois é. Não é? Mas é. Vocês citaram o Cassino Royale da Pantera Cor-de-Rosa e aí eu... tem um filme esse filme do Peter Sellers, e na cinebiografia dele, eles sugerem que quando ele começou a fazer o filme, ele achava que era um filme sério de espionagem, e ele descobre, pelo menos como o filme da cinebiografia mostra, ele descobriu durante a filmagem que ele estava fazendo uma comédia, ele achava que o filme era sério. A cinebiografia até coloca isso como dramático, essa sequência. Agora, olha só, vou te falar um negócio. Quem é que pensaria em fazer um filme sério com o Peter Sellers? Pois é, mas o filme que ele mesmo fez depois da saga da Pantera Cor-de-Rosa, aquele do Jardineiro, tem vários tons de comédia, até pela época, mas é um filme tenso pra caramba, que ele é meio um cara com deficiência intelectual e vai galgando poderes meio que sem querer e tal. E era um drama, né? E era dele, né? Era um projeto dele, acho que até a direção dele. Ok, bebê, mas você pensa em filme sério quando pensa em Peter Sellers? Eu não, mas o Peter Sellers achava que podia fazer. Na cabeça dele tava ok. Nossa, você é astro de ação, né? E, enfim, não foi. E seguindo aqui, o Godzilla do Curtindo a Vida Doidado, tava me referindo ao Godzilla que tem o ator do Curtindo a Vida Doidado. Talvez, por eu não ter nenhum vínculo emocional com nada do Lagarto Radioativo, eu gosto demais daquele que tem os filhotinhos dele lá no Madison Square Garden fazendo... Cara, eu adoro aquele filme. Filho, vai na minha, vai. Você só gosta porque tu não vê os outros. Pode ser. Assiste um. Assiste um só. Godzilla Minus One. Tá na minha lista. É um dos mais recentes. É maravilhoso.
maravilhoso. Tem tá? uma coisa sobre esse Godzilla que ninguém gosta, que na época do prêmio MTV daquele ano, teve uma sequenciazinha de comédia do prêmio, que era o Christopher Lloyd, taxista, pega o Samuel L. Jackson para fazer um percurso, e eles ficam passando pelo Godzilla, e tem cenas do Godzilla que ele tropeça no filme, e eles emendam com cena do táxi passando. E eu gosto de comédia, e esse Godzilla é mais pra comédia e tal. Enfim, é só pra tentar defender aqui o indefensável, tá? Ainda bem que tu sabe que é indefensável. Não, eu tô ciente dos meus gostos, o que eu gosto não necessariamente é bom, assim como nem tudo que é bom eu gosto. Mas aqui vocês comentaram, né, sobre os talentos que surgiram na saga de filmes Colheita Maldita, e eu ali ouvindo e esperando, quando é que eles vão falar do Kevin Bacon? E nada de falar do Kevin Bacon. Até eu me dar conta que o Kevin Bacon fez foi Ataque dos Vermes Malditos, que é outra franquia ruim. Mas daria um crossover legal. Parte 2. Pode vir na parte 2, né? Mas agora, um Colheita Maldita com Vermes Malditos dava um crossover, hein? Acho que vale a pena. Hollywood me ouve, investe e me passa a parte dos royalties. Qual não foi a minha surpresa em saber que Mestre dos Brinquedos... Caramba, quando a gente tem o Pensador Sinistro num episódio, a gente sempre tem um escarafunchar no melhor que a humanidade já produziu, né? Aí temos aqui o Mestre dos Brinquedos e eu não fazia ideia que, já sendo um filme trash, tem uma versão dele mais trash que virou franquia, né? O citado lá, filme que eu nem lembrei o nome, eu não coloquei. Aí é que tá. Mas... Não. Presta atenção. O Brinquedos Diabólicos não é spin-off do Mestre dos Brinquedos. Eles, inclusive, têm um filme que é crossover do Mestre dos Brinquedos com o Brinquedos Diabólicos. São duas ele não é franquias paródia separadas. Não, mas ele não veio na esteira do sucesso do Mestre dos... deu muito sucesso, vou fazer um derivado. Não, mais ou menos. Não. Bom, eu verdade, concluo não. aqui que o sinistro do nome do Pensador Sinistro não é por acaso. Nerdmaster, eu tô contigo em relação aos filmes Antes de mais nada, Super-Homem. fofinho, peraí. Deixa eu só te corrigir uma coisa. Pensador Sinistro é o caralho, é Pensador Louco. Por que eu coloquei sinistro? Teatro Sinistro. O Teatro Sinistro do Pensador Louco. Era o caminho completo do site dele. Na verdade, é Teatro Escuro. Também não tem nada de sinistro, é Teatro Escuro. Mas eu acho que é no sentido... tá bom. Ok. Errei. Foda-se. Errei, admito. Seguindo aqui, eu comento dos filmes do Super-Homem dos anos 80, e eu tava contigo no que você falou lá no episódio. Eu tenho um carinho muito grande pro terceiro filme. Por ser o de comédia, que eu gosto, porque eu assisti na estreia na TV, lá em 87, na sessão das 10, o domingo, depois do programa Silvio Santos, que o próprio Silvio Santos explicava que você pode terminar de assistir o filme e vai ver ele de novo, porque o filme terminava e recomeçava. SBT era maravilhoso, né? Imagina, eu acordava podre de cansado no outro dia. O filme começava às 10, terminava quase meia-noite, depois... Não que eu assisti ele recomeçando, mas eu adorei aquele filme. Defendendo a Warner, no melhor estilo Professor Girafales elogiando o Seu Madruga, tanto 3 quanto 4 foram produções que a Warner só distribuiu, né? Ele não tava dando a menor atenção que estava sendo feito com o personagem. E de vez em quando aparece na internet e era para ter sido o roteiro do 3, ia ter o Brainiac, e seria mais denso, e talvez toda a história de cinema de super-heróis do final dos anos 80, começo dos anos 90, podia ser diferente, feito para outro caminho. Não e aí, tinha como, olha, não tinha como. Era um Glóbulos, cara. É tipo, a Warner queria que alguém fizesse, a Glóbulos faz. Tá precisando de quanto? Uma mariola. Então tá bom, faz aí. Mas eu vou te falar, eu prefiro 1 milhão de vezes o Superman 4 com lá o Homem Nuclear, Radioativo. Com o Homem Radioativo do que o que eles fizeram com o He-Man. Mas seguindo aqui, já sobre Velozes e Furiosos, infelizmente até hoje eu só assisti 30 minutos, justamente do que se passa no Brasil. Não me arrisquei de novo, mas eu tenho curiosidade. Sério, um dia eu quero ver. Na época que o primeiro me passava na TV por assinatura, você tinha às vezes 3 canais passando ele ao mesmo tempo. Sinceramente, o 1 acho que é o único que vale a pena ver, tá? Olha, se eu fosse criança, na época desse 1, eu tenho certeza que ia ser o comentário na escola no outro dia. Tipo, eu entendo a febre. E tem um que é um spin-off, que é pegaram 2 personagens coadjuvantes e fizeram um filme só pra ele, que é o Bernard Shaw. Foi por isso que o The Rock brigou com o... com o Statham.
Foi por isso. E esse é meio de super-herói, né? Tem um vilão super poderoso, um negócio assim, né? Não, um dia eu vou emendar e ver, velho. E aí eu finalizo aqui o e-mail fazendo uma pergunta sincera sobre o Planeta dos Macacos. Se a série animada faz parte da cronologia oficial. Eu lembro que ela existiu, mas eu não lembro de assistir. Não era parte da cronologia canônica. Existiu, mas ele não era parte da cronologia canônica, porque a animação ela tomava como base só o primeiro filme. Tá. Ela foi feita depois. Não. Tá. Ela foi feita depois do terceiro, se eu não me engano. Ela foi feita depois do terceiro. Mas só tomou como base o primeiro. O estilo de animação me lembra um pouco o que era aquela temporada animada de Star Trek, de Jornada nas Estrelas. Eu ia falar Star Trek. Porque é a mesma. É a mesma, né? É a mesma produtora, sabe do quê? E vai agora liberar uma memória antiga. Tarzan, da Cinemotion, que é aquele Tarzan que aparecia no SBT. Então, eu ia falar, há não muito tempo, deve ser uns 15 anos, mas no Sábado Animado, bem de manhãzinha, passava essa animação do Tarzan. Eu fiquei surpreso, falei, caramba. É a mesma produtora. Mas é o mesmo estilo, tem a rotoscopia no processo de boa parte dos movimentos e tal. Né? Como curiosidade é legal. Pra assistir, eu confesso que eu não assisti pra saber se é legal, e eu acho que não deve ser. Eu já vi, mas maluco, é muito risível. É muito risível, muito. Eu acho que o melhor derivado de Planeta dos Macacos que existe era aquele Planeta dos Homens, que passava muito bom. Na Globo. Sócrates, o macaco tá certo. Ô, rapaz. Nossa, e agora eu falei da geriatria lá atrás, essa aqui eu já ganhei dois reumatismos e uma artrose, né? Mas... Não é? Aí, seu Dourado, o senhor pensou que já tinha se livrado das paredes de texto? Não, você vai ler o próximo também. Pode ler o seu próprio e-mail sobre o Paranerd 236 de figuras históricas na cultura pop. E aqui eu confesso, não estava com lá muita disposição criativa para o assunto do e-mail, fiquei apenas com figuras pop da cultura histórica. Mas funcionou. Consegui um risozinho espontâneo, aí já tá bom. Queridíssimos, figuríssimos, acabei de perceber que eu coloquei o acento no lugar errado no queridíssimos, porque ele tá marcando aqui como tá acentuado errado, mas tudo bem. Queridíssimos, na verdade é porque a palavra queridíssimos não existe. Então é por isso. Tá, então tá bom. Então menos mal. Como eu inventei a palavra, eu posso pôr o acento onde eu quiser. Queridíssimos, figuricíssimos e populares culturalescos históricos, Jojo e Lelê. E nesse caso... Eu vou fazer aqui uma pausa aqui. Jojo e Lelê é a puta que te pariu, tá? Eu acho que às vezes você reage de uma maneira muito intensa a esses codinomes carinhosos que eu gentilmente... Não, o Jojo e Lelê eu até não fico tão chateado. Agora, quando tu começa com aquele de que tu mistura as palavras, tomar no cu, Rafael. E olha que às vezes eu testo antes pra saber se a pronúncia fica viável. E é muito mais divertido quando eu testo e não fica. Mas vamos lá. Eu sei. Segue, corno. Eu tava ouvindo um episódio sobre as figuras históricas e eu vou ter que endossar o Chicomuna, que ele não deve se incomodar de ser chamado assim, né? Espero que não, porque se incomodar, vou continuar mesmo assim. Então, eu endosso que Esquadrão do Tempo era muito bom. Você tá muito errado, Alexandre. Era um desenho animado divertidíssimo. E não faz muito tempo que eu reassisti. Cara, ele tem o Einstein, vendedor de carro usado, que precisa ser convencido pela equipe a voltar a estudar física. Ele tem o Leonardo da Vinci, querer ser artista beatnik, tocando bongô ao invés de pintar Mona Lisa. E um dos melhores episódios para mim, que o Brucutu lá da equipe tem que convencer o Confúcio a escrever provérbios curtos, porque lá na saga deles ele estava escrevendo só coisa longa. E ele vai convencer o Confúcio a deixar de ser prolixo na base da porrada. E isso é engraçado demais, e eu espero que deixe ele longe do nosso fã do Stalin, né? Senão vai, né? Se ele bate em prolixos, tu tá fudido, né? Não queria ter encontro. Para ainda, nosso querido bolchevite de estimação, quando ele cita o sítio do Pica-Pau Amarelo e faz uma lista de figuras históricas, a Joaninha Trecker até se antecipou quando ela diz, né, que ela fala do Minotauro e diz que o Minotauro não é uma figura histórica.
Só que um pouquinho antes o Chico tinha falado do Hércules. E aí lembrar que porque o Hércules também não configura uma figura histórica, tá? Né? Mas sobre o Minotauro, aí uma coisa legal, que eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu posso fazer o jabá. Abriu aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, em Atibaia, um parque temático do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele tem o Labirinto do Minotauro, que é uma atração bem legal. É uma atração que o pessoal faz excursão escolar para lá. E ele tem 2 atrações que são no teatro, com animação, que é a Visita ao Reino das Águas Claras, o Nascimento da Emília, e depois a máquina que faz alteração da realidade. E eu tive a honra de produzir animação para esse parque. Então tem animação lá que é minha. E eu tô produzindo um episódio do Sapo Brothers visitando o parque para fazer um jabá para o parque e tal. E eu tenho um orgulho muito grande de ter participado dessa. Mas era só para colocar essa, que era muito legal. O Pirata Barba Ruiva tá também, eu acho que ele é baseado em uma figura histórica, tava lá na série clássica, lá daquela dos anos 70, né, que foi reprisada depois dos anos 80. E, por falar em série que encontra figura histórica, a gente pode lembrar do De Volta para o Futuro, a série animada que eu adorava. Eu adorava esse desenho, talvez por ser fã dos filmes, e era um pouquinho mais dos filmes. E eles... Pode ser. O Henrique aqui me lembrou que deve ser por isso que eu sou fã da série animada. E aí eles encontram o Benjamin Franklin, eles encontram o Charles Dickens, e eles encontram o próprio Júlio Verne, que é a origem do nome dos filhos, né, do Doutor e da Clara. E não são todos no mesmo episódio, teve 2 temporadas, e as figuras históricas reais, normalmente eles brincavam, tipo, eles iam pra Roma, e aí tinha alguém, um centurião romano, que era um antecedente do Bife. Então, normalmente, a brincadeira era com os próprios personagens. Mas era uma série divertidíssima, eu adorava. E aí vocês citaram depois o Rei Arthur, e tem um episódio dos Padrinhos Mágicos, que ele é representado como um nerdzinho de óculos, e quem puxou a espada naquele episódio foi o Timmy Turner, não foi... Inclusive eles mataram o Rei Arthur algumas vezes acidentalmente, né, os Padrinhos Mágicos no episódio. E as avacalhações com o Rei Arthur costumam ser mais legais que as histórias mais sérias, mas tem uma história séria, que eu lembro que eu assisti e gostei na época, que chama O Primeiro Cavaleiro, que é um filme que o Rei Arthur é o Sean Connery, né, o primeiro James Bond. Só que o foco do filme é no Lancelot, que é o Richard Gere. E aí tem um lance do Richard Gere seduzindo a rainha e tal, que é a Guinevere. É um dos poucos filmes que a gente pode ver Sir Sean Connery sendo corno. Pois é, né, cara? Você imagina o James Bond tomando uma dessa. E aí eu vou fazer um jabá, aproveitar. Eu fiz uma animação com uma figura histórica. É uma das animações que eu mais me orgulhei de ter feito, que é Sapo Brothers encontraram o Arquimedes. Sapo Brothers e o princípio de Arquimedes. É o cientista grego que saiu pelado, correndo, gritando Eureka. Eu adorei fazer essa animação. Eu botei o link aqui, que provavelmente o Nerdmaster vai colocar no post. E uma curiosidade é que eu uso esse personagem quando eu dou aula de criação de personagem. Porque eu tinha que representar um cientista. E normalmente a gente usa estereótipos. A gente usa algumas figuras, ferramentas, né, visuais. Então eu vou fazer um cientista. Eu vou botar óculos, eu vou botar jaleco, eu vou botar o cabelo desgrenhado do Einstein e tal. Como é que eu vou fazer isso com um personagem que é 600 anos antes de Cristo? Não posso botar óculos, não posso botar jaleco, até porque ele ficava pelado. Aí eu resolvi muito simples, faz velho, que a gente parte do pressuposto que a sabedoria vem com a idade. Nós aqui, né, somos prova de que é possível envelhecer sendo meio burro também, tá? Só é mais difícil. Mas, enfim, essa foi a leitura com complemento. Vou retrucar não. Não vou não. Não. Tivemos um comentário este mês, Soldado. E você sabe de quem foi o comentário? Não, nem eu sei. Não tem. Já sei, foi do Unknow. Foi do Unknow, exatamente, do desconhecido. Filho de uma puta, nem pra fazer um comentário botando o próprio nome. Eu sei lá quem foi que comentou, mas comentou assim. Finalmente alguém falou de Wildcard, sendo que essa é a 3ª vez que o Paranerd fala de Wildcards, tá? Mas eu confesso que é a primeira vez que eu tô ouvindo, eu não faço ideia do que se trata. Wildcards é uma série de quadrinhos muito bacana, feita pelo Foi a Sara que falou, desculpa, agora eu lembrei. A Sara falou nesse, mas antes já tinha falado o Pensador Louco, porque é a série de quadrinhos feita pelo corno do Game of Thrones. Caramba! É. Maneiro. E é legal? Mas não tem nada a ver com Game of Thrones. Mas é muito boa. Eu não é assisti muito ainda. boa.
É muito boa, mas não tem porra nenhuma a ver, porque é tema de super-herói, não tem nada a ver Pô. com Game of Thrones, tá? Agora eu quero ler. Bom, aí foram publicados 9 volumes no Brasil, uma excelente série. Muito obrigado. seu Valeu, famoso Unknow. desconhecido. É isso aí, seu anônimo. Caramba, Então tá. o pior que eu tô pensando aqui, o Unknow, de vez em quando, ele aparece quando eu tô fazendo layout web, aparece bastante. O Unknow, erro Unknow, muito. Eu mereço. Parei. Alemão. Então tá. Agora, os agradecimentos aos nossos queridos e amados mecenas. Um beijo, um abraço apertado para a envolvente dona Ana Carolina Martins. A nominalmente Ana Lúcia Luthier, O imprudente do Arthur Bonifácio. o diligente Daniel Rossi, O competente Diego Ferreira Veríssimo. proeminente Elias Passos Tenório, O eloquente Emílio da Costa Mansur. o abrangente Guto Lima dos Santos. Na piada hoje não vai ter graça, mas Ah, foda-se. não, vai ter sim, porque a gente... Querido Peraí. Ah, Nós vamos fazer aqui um dueto. Vamos lá, juntos. 1, 2, Então tá. 3 e... o querido e e amado amado contribuinte J. Santos. Não é mais querido e amado mecenas? É, porque aqui eu tinha que rimar tudo com ente, porque aqui tá É tudo do no final ente. do ente. Tá bom. Ficou bom também. Eu não sei se você percebeu que todos os nomes aqui, todos os adjetivos estão terminados em ENT. Não, sim, mas eu achava que pro J podia ser a exceção, assim, como uma homenagem. Mas vamos lá. Não, contribuinte e mecenas é a mesma coisa, né, porra? Sim, com certeza. Segue. O excelente Léo Bruschi, O vigente Lucas Freitas. o imponente Nicolas de Oliveira, e é importante na hora de falar esse aqui respirar para não ler errado e não fazer Né? aqui, né, não comprometer a moral do contribuinte. Vamos lá. É isso aí. O insolente Paulo Roberto Libardi. O benevolente Rodrigo Moquepon, O envolvente não governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. a resiliente Suelen Nastre, E o malemolente, ai lá em casa, Valdir Formene Júnior gostoso. a todos vocês, pessoal que contribuem. Eu agradeço em nome de toda a equipe Paranerd. Acabei de ser contratado. Agradeço a todos por essas generosas contribuições. Podem continuar e, se quiserem, podem aumentar também. Muito bem. Então ficamos com essa por aqui. Querido Rafael, eu te amo. Você sabe que apesar de eu sacanear você e você me sacanear de volta, porque é isso que dois amigos fazem, né? Eu te acho um cara foda para caralho, criativo para cacete. E tô falando sério, gente. Vamos dar uma olhada nos Corre Cambada Casts, que estão animações engraçadíssimas. A última que ele botou lá com os dois sapos, mais o pai dos sapos, tá de chorar de tanto dar risada. Muito boa mesmo. Eu agradeço demais por esse elogio e eu gostaria de retribuir. Eu também me acho foda pra cacete. Muito bem. Então ficamos com essa por aqui. Os ouvintes, vida longa e próspera.